Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje, de um cara que foi difícil trazer aqui. Foi difícil. Mas graças a Deus ele veio e ele tem muita história para contar pra gente. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E antes de começar também eu quero mandar um grande abraço, todo efetivo da ESB, na pessoa lá do comandante Coronel Merlin. Semana passada tivemos lá o Fire Day, está aqui ó, até recebemos mais uma memorabilia para o nosso cenário. Evento esse apoiado e suportado pela Fundabom, evento que reuniu bombeiros do país inteiro, do estado de São Paulo, e até bombeiros americanos vieram, né? Sensacional, parabéns a ESB por mais esse evento, conte sempre com a Fundabom. E aqui a gente tem o nosso eterno comandante do Corpo de Bombeiros, meu grande amigo, Marco Aurélio Alves Pinto. Foi completo? Perfeito, Paulo. Muito obrigado, Aurelinho. O Aurélio que tá morando na Itália, né? Ele tá mezzo italiano, mezzo brasileiro. É vero. É vero. E essa gentileza dele de vir aqui bater um papo com a gente, contar a sua história. Muito obrigado, bem-vindo, Aurélio. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Porque é uma dádiva, tudo que me aconteceu na vida inteira. Então, só tenho que agradecer. E obrigado pelo convite. Ô, Aurélio, a gente já teve caras carismáticos no bombeiro. Vocês entendem o que eu tô falando. Mas no meu termo, que foi muito parecido com o seu, eu vi poucas pessoas, poucos líderes, poucos oficiais que têm o carisma que você tem. E muita gente que eu falava que você não vinha aqui, pô, mas o Coronel Aurélio tem que ir, o Coronel Aurélio tem que ir. Que bom que você tá aqui. Sim, agradeço. Vamos começar, Aurélio, por aquela pergunta, né, fatal, né? Sim. Que não é tão fatal assim, mas é praxe, a gente faz para todo mundo que senta nessa cadeira aí. O que levou o pequeno Marquinhos a querer ser policial militar e bombeiros? Bom, eu tinha um tio que era da Guarda Civil, e a Guarda Civil se uniu com a Polícia Militar, e ele sempre para mim foi uma referência, ele chegava fardado, assim, então tinha todo aquele respeito assim, da família e tal, né? E ele sempre falava, você tem que prestar academia. Eu não sabia nem o que era, nem nada, não sabia de nada. Não tinha ninguém na família? Ninguém, só esse meu tio, que era da Guarda Civil. E aí ele sempre ficava, tem que prestar. Eu morava em Mariporã é pequenininha na época, uns 5 mil habitantes. E vim para São Paulo sozinho, era, sabe, assim... Era uma aventura. Uma aventura, né? E aí acabei, por iniciativa dele, prestando. Eu conheci um sargento que era da Polícia Militar, o filho dele estava prestando para IPCAR, para SPSEC. Ele fazia aquele curso Telespires. O Telespires, muita gente fez. E aí ele falou, vamos fazer tal. Eu fiz o Telespires. No primeiro ano eu não passei, né? No segundo ano eu fiz novamente, mas eu já estava no segundo colegial, aí fui para o terceiro colegial. Mas estava fazendo o Telespires, que era para o CP, né? E aí meu pai insistiu, não, você tem que prestar o CP e o CFO. Eu falei, mas o CFO é meio difícil, mas presta. Aí eu acabei prestando o CP e o CFO e acabei passando no CP e no CFO. Que maravilha. E aí acabei começando ali 1982. 82, exatamente. Mas assim, não tinha... Eu achava assim, ser policial, ser bombeiro era uma coisa do outro mundo, né? Aí você se forma e vai para onde, Aurelinho? Então, eu me formei, toda a minha turma foi para o interior, né? Eu fui para Jundiaí, né? E trabalhei no 11 BPMI. Trabalhei ali por 5 anos, como era razoavelmente perto de Bragança Paulista, aproveitei e fiz direito ali, naquele período, né? E só podia prestar o CBO segundo tenente na época, não sei se agora é assim. E aí eu peguei o Gutierrez, né, da minha turma, que agora é promotor federal, né? A gente era muito amigo, ele falou, vamos prestar tal. E a gente começou a estudar junto e a gente passou no CBO. Era uma polêmica, porque eram 2 da mesma unidade, o comandante não queria liberar. Isso não muda nunca, né? E aí no segundo tempo o comandante falou, não, vai. Então, já que vocês querem ir, vocês vão pro bombeiro. E aí Você fez em 87 o CBO? 93, acho. 93? Eu formei em 93. Acho que é 93.
Aí terminando... Não, foi antes. Eu fiz o CBO 91. O seu deve ter sido 87, 88. Sabe que eu nem me lembro. Não lembro. Eu sei que foi o meu 92, pô. 83? 83, talvez. 83. Né? Não, você ficou 5 anos no policiamento? Deve ser 88. 89. 89. Desculpa o pessoal da turma aí que deve estar bravo. Tá bravo você. Mas, exatamente, foi 89. Aí foi aqui no CCB, né? A gente tinha aulas fora, a maioria das aulas eram nas unidades, né? E aí eu conheço o GBS, que eu não conhecia, né? Era uma unidade que a maioria, tinha muitas aulas ali, né? E aquilo ali eu acabei gostando. Quando eu me formei, acabei indo pro primeiro GBS. O primeiro GBS, ele ainda estava numa fase, tinha já acontecido a transição, ele fazia só salvamento, depois passou a fazer as duas coisas. Então, mas ainda estava num período de transição, e tinha os oficiais históricos ali, que era o Coronel Amaral, Kiyoshi, Mentoni, o coronel era o Casertani, então era assim, era bem salvamento mesmo, né? E quando você chegava ali, você era colocado para fazer cursos. Então eu fiz mergulho, altura, salvamento com cabos, enfim, tudo que tinha que fazer, você se preparar antes. E como eu era laranjeira ali, eu dormia no quartel, então quase toda noite eu estava diária, porque os antigão falavam, fica aí para mim e tal. Naquela época era mais simples, né? Então aquilo me deu uma experiência profissional muito grande, uma tranquilidade operacional, sabe? Foi uma época muito boa, e aí eu me sentia formado, sabe, assim, porque por mais que você faça CBO ainda aqui... falta experiência prática. Falta experiência. Aquilo ali me complementou, né, os cursos também, né, e aí fico no primeiro GBS por um bom tempo, acompanho cursos, não sei se você fez curso de mergulho. Eu guardo algumas lembranças suas, Aurélio. Nadar um pouquinho. Eu guardo com muito carinho, aliás, estampou uma camiseta, aquela foto tá o curso pagando flexão, eu sei com o pé nas minhas costas, eu guardo com carinho. Hoje eu não faço mais nada disso. Então, foi uma fase muito boa. Dali, eu vou para o 7º GB, que era perto de Jundiaí, eu morava ali. Fico no 7º GB um período, a gente ajuda na preparação, tinha o Coronel Soares ali, a montar a primeira escola de bombeiros lá no 7º GB, porque as escolas eram nas unidades. Era nas unidades, o próprio Cambuci tinha escola. E depois vou comandar a Atibaia, né? Era um posto que foi um grande prazer, a gente conseguiu fazer bastante coisa, tinha uma quadra lá, estava parada há quase 15 anos, a gente conseguiu terminar, deu uma estruturada, a prefeitura comprou, era na época que o resgate estava começando a se estruturar, tinha aquelas vans, não é van, eram umas veraneiras, umas caminhonetes, não lembro o carro, né? E aí a prefeitura comprou nós pintamos na cor, aqui o CCB deu vários equipamentos e foi montado um resgate, porque a gente estava perto da Fernão Dias, ali tinha problemas direto. Fernão Dias e Dom Pedro, né? Ali tem uma história muito engraçada. A gente montou essa viatura e o comandante do 7º GB teve um evento em Atibaia, que ia ser um evento, reunião dos oficiais, ia ser em Atibaia. E quando ele estava vindo, bateu a viatura, ficou preso às ferragens, e essa viatura foi atendê-lo. O próprio comandante ficou... O próprio comandante. E não me recordo o nome. E aí a viatura foi usada, os equipamentos foram usados, sabe? Então, foi uma coisa muito marcante. Legal, marcante. Na sequência, eu volto para o primeiro GBS. Aí eu chego lá. Isso, exatamente. 91. Foi uma fase... 92. Fica uma fase muito boa. O GBS sempre foi minha casa, me sentia ali bem, né? E aí... depois do GBS, eu fiquei o resto da minha fase de tenente ali. Fez Escola de Educação Física? Fiz Escola de Educação Física. A gente conviveu um tempinho lá. Exato. Que também foi um curso excelente. Excepcional, né? Foi muito bom. E aí isso usei muito no bombeiro. Quem faz Educação Física, pelo menos no bombeiro, usa muito. Usa muito. E na sequência... fui promovido a capitão, estava sendo criado, já tinha sido criado o CBC, que era Bombeiros
do Comando Bombeiros da capital. E aí eles estavam reestruturando, eu como capitão vim Finanças. nas finanças. Tinha o coronel, na época era o Tenente Garçom, né? Que foi muito bom, que eu aprendi muito com eles, né? Com toda a equipe ali. Não, ali o Amaral ele mandou todo mundo do GBS para estruturar a de finanças do CBC. Porque o Garçom também era dela, né? Exato. Para realmente ficar um CBC, uma finanças forte, né? Nesse período, o FEPOM ele pertencia ao CCB, todo o recurso do FEPOM. Aí, só que era só adiantamento, né? Então era uma coisa que dava trabalho. Você dava o dinheiro, depois tinha que fiscalizar todos os processos para todas as unidades. Aí o CCB não queria muito o FEPOM. Veio para cá, né? Foi para o CBC. Né? E a gente começa a mexer no FEPOM de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos na diretoria de finanças, aí que eu começo a aprender a finanças mesmo, né? E a gente precisava comprar armário aqui, mas não podia comprar com adiantamento e tal. Então aí o diretor de finanças da Polícia Militar falou, olha, nós nunca fizemos, mas se você quiser fazer a primeira licitação do FEPOM para comprar material, porque era só adiantamento, nós repassamos o recurso. E aí foi repassado o recurso. Mas aí vocês compraram armário para a polícia inteira. Então, exatamente, nós compramos armário para o Corpo de Bombeiros. Uhum. Só que nós perdemos a primeira licitação, porque tinha um prazo de 15 dias. Aquelas coisas lá. E eu sei que a gente acabou comendo bola, porque você não conta o primeiro dia dos 15. Né? Era a primeira licitação ali. Mas aquilo ali me fez estudar licitação. Depois que eu perdi essa, eu falei, impossível, agora eu vou... Aí comecei a estudar aquilo, né? E a gente fez a primeira licitação do FEPOM, comprou armários. Quando os armários chegam, que eram para o bombeiro, a Polícia Militar pede a metade, porque ela viu que deu certo aquilo, né? E aí a gente começa a fazer as licitações no CBC para equipar toda a capital. Isso eu lembro bem, Aurélio, porque não... Exato, licitações que equiparam todos os postos da capital, a própria estrutura do CBC, inclusive. Né? E a própria estrutura... Então, de tudo. E só que depois, o que acontece? A gente começa a comprar até para o interior, só que não era a nossa função. Isso era CCB. Né? Aí gera um pouco o FEPOM tem que voltar para o CCB. E era lógico, porque era para abastecer o Corpo de Bombeiros como um todo. E aí o FEPOM volta para lá. Um pouquinho antes de voltar, aí acontece, o Coronel Carqueiro consegue uma escola de bombeiros maior para ser feita no Corpo... A gente resolveu ocupar o prédio lá, que a obra estava largada há décadas, então, né? E aí como que foi? Só na minha visão, aquilo que eu... Sua visão? Você foi um dos personagens principais dessa história. Você já chegou, você foi rápido, já chegou lá, cara, vamos lá. Ocupação da escola, na época SEIB, né? Lá em Franco da Rocha, que esse é um capítulo especial da sua história. Então, mas foi assim, Pavão, o Coronel Carqueiro falou assim, vamos comigo em Pirituba, porque eu estava na finanças do CBC, porque nós vamos fazer um módulo básico e específico em Pirituba, pela primeira vez. Em vez de ter em todas as unidades, nós vamos centralizado em Pirituba. E você vai como finanças para você ajustar com a UGE lá o repasse de recurso, o que precisa para o módulo específico. E a gente vai. Quando a gente chega lá, a gente começa... Eu nunca tinha ido a Pirituba na escola, né? Aqueles prédios que eles tinham reformado, né? Aí o Coronel Carqueiro, caramba, como é que eles fizeram isso? E a gente com aquela escola lá, como é que a gente não pode dar esse passo, né? Aí ele fala assim, aí terminou a reunião, acertamos detalhes, marcamos outras reuniões para ajustar alguns detalhes, e nós vamos para... Ele falou assim, nós vamos para a escola de bombeiros, lá por Caieiras, lá. Né? Aí fomos... Que era tudo rural naquela época. Era tudo rural. Era assim, era diferente. Diferente, né? Muito do que é hoje. Aí a gente chega na escola, não sei nem se o Coronel Carquedes lembra disso, mas deve lembrar. Só tinha o posto, né? O posto funcionava. Já tinha o posto de bombeiro na frente. Funcionava o posto. Aí ele falou, vamos ver o pé de amarelo, porque ele tinha não tinha as janelas. Ele tinha já janelas, mas não tinha o vidro. Então ele estava mais adiantado em relação aos outros. Então, essa história do posto estar
semi-acabado, né? Posto acabado, perdão, né? Posto, isso aconteceu alguns anos antes, né? Não foi nessa... Não, foi antes. Era do quinto, era e ainda era do quinto era GB. Do quinto. Na verdade, eles ocuparam a escola para não... Porque tinha riscos de invasão, sempre tinha risco de invasão. Vão invadir a escola, porque era todos aqueles prédios ali, né? Sim, e houve, né? Chegou a haver a invasão, efetivamente. E aí tem uma coisa muito legal. Quando a gente chega no prédio amarelo, a gente entra no prédio amarelo, primeiro era um mato, para você chegar no prédio amarelo era tudo cheio de árvores. Assim. O mato cresceu, tomou conta da obra lá. Né? Aí tinham, onde é o Luiz hoje, tinha umas tábuas, assim, tinham 2 cavalos lá dentro, sabe? Era uma cocheira. Me contaram uma história que numa das salas lá tinha uma árvore dentro. Na verdade, assim, os corredores, né? As árvores caíam sementes assim no corredor, na fresta, e elas cresciam e elas iam buscar luz fora, sabe? Então, realmente, não eram árvores, mas tinham... Tinha vegetação dentro das salas. Nos corredores, sabe? Porque eles não estavam prontos ainda, né? E... Aí a gente sobe, vai até a sala, conhecendo a sala, ele falou, não, acho que dá, né? Porque tinha que rebocar as paredes, não tinha piso, não tinha nada, não tinha luz, não tinha esgoto, né? Mas ele falou, não, vai dar. E a gente conversa no FEPOM, uma parte do dinheiro do FEPOM vem para cá para vocês fazerem. Quando a gente entra na sala do comandante, né, vai até o final do prédio lá, entra na sala do comandante. Segundo andar. Quando a gente sai, era tanta pulga, cara. Pulga, era assim, a calça mais cheinha de pulga. Assim. Essa foi a sua primeira experiência como oficial da Escola de Bombeiros. Exato. E aí Mas aí você vai, eu não me lembro bem, você que vai relembrar pra gente aqui, você começou a fazer esse trabalho de suportar a escola para ela, né, terminar e ter condição de receber, e você já foi transferido para lá ou você continuou aqui? Não, então, aí o que acontece? O coronel decide, falou, vamos fazer, vamos, aí ele monta uma equipe, que era o coronel Manuel, na época major Manuel, o Harrison, né, e mais 15 praças, ele fala assim, nós vamos, e eu sou transferido da UGE do CBC para a UGE do SEIB. Só que não dava para a UGE ir lá naquele primeiro momento. Fisicamente não tinha como. Não tinha, então, porque estava começando aquele processo, todas as licitações eletrônicas, então você tem que estar para cá, né? Mas eu ia lá com o Arros, a gente fazia os levantamentos com o coronel Manuel, o que precisava, né? Porque depois tinha que especificar tudo aqui, porque lembra, não tinha no sistema o que a gente queria. Eu lembro de uma frase, o coronel Arlindo foi para lá, né? Nessa época. Eu lembro de uma frase dele, falou o seguinte, olha, para quem não tem nada, um balde de estrume de cavalo serve como adubo. Exato. E aí tinha a escola, ele falou assim, vocês têm 6 meses, né, que ia estar acontecendo um módulo específico em Pirituba, e os próximos 6 meses serão aqui. Então, corre! Aí foi uma correria mesmo, foi assim, uma coisa bem difícil, não foi fácil. Só que um detalhe, com o Harrison, eu me recordo até hoje, a gente tá do lado de fora, não tinha as cercas, não tinha nada, né? A gente tá assim, do posto um pouquinho mais em cima. A gente olha para a escola, tudo cheio de mato, a gente fala assim, vamos fazer um pacto, nós não vamos fazer um puxadinho aqui. Nós vamos seguir o projeto, mesmo que demore. Sabe assim? Então, nós vamos seguir o projeto. Falei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Para quem vem aqui, a escola tem que ser bonita, para o cara acreditar, começar o próprio comandante pôr mais dinheiro aqui. Energia no projeto. E aí a gente fala assim, então nós vamos limpar toda essa mata que tem em volta, assim, não era mata, era mato, né? Capim. Capim em volta dos prédios. A Prefeitura de Franco da Rocha, de Mariporã, emprestaram as máquinas. Nós alinhamos todos os terrenos, e focamos em comprar uma parte do dinheiro grama. Porque, assim, para deixar... Você chegava num lugar bonito. Eu lembro que o primeiro impacto que eu tive da escola foi exatamente então, isso. Mas isso foi o sonho que a gente teve lá de fora. É verdade. Porque a gente tinha que vender a escola. Sabe, assim, para o pessoal acreditar. Porque ninguém acreditava. Tinha já uma coisa que o Ali da escola era R$600 a menos. Ganhava menos quem ia trabalhar lá. Então ninguém queria ir. Então você tinha que criar incentivos. Foram colocados ônibus, viaturas, para ajudar em todo esse início aí, que era muito difícil, né? E aí a gente consegue terminar o prédio
Vamos só dar uma interrompidinha para você tomar um café? Vamos. Estamos oferecendo nesse papo espetacular, né? Come difícil, né? O Coronel Aurélio, um cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café é o café temático aqui da Fundação, fica no mesmo prédio, no andar térreo, bem do lado do Comando Corpo de Bombeiros. É um café temático, aqui você encontra memorabilhas de bombeiro, decoração de bombeiro, o café dos heróis, seu Bomba Café. Venham visitar-nos, aqui é contra encontro de veterano, viu? Toda vez que você pode descer lá, vai ter um veterano aí. Sim. Então você, veterano, tá vendo a gente por aí, venha no Bomba Café, estando aqui pelo centro, tá todo mundo convidado. Aproveite. E eu tomei já um café lá embaixo, comi um Você não conhecia aqui, né? Não, eu já tinha vindo, mas no comando era muito corrido, né? Você passava e eu tomei o café e um bolo de coco que foi uma delícia. Muito bom. Eu fui disso aí, velho. Eu passo lá, finge que não olha. Ó. Que maravilha. Mas vamos voltar para a escola. Aí, 6 meses, grama, que deu realmente uma cara. Plantamos coqueiros, que era assim, tinha que dar um visual bonito para as pessoas começarem a falar: nossa, que lugar bonito, quero vir para cá, sabe assim? Porque você já ia ganhar menos indo para lá. Então, não era assim, né? E a escola foi muito difícil no início, porque eram 15 bombeiros, para construir tudo aquilo não dava. Aí, vamos no presídio para ver se... Foi a primeira mão de obra que teve lá. E aí fala, mas como? Vai pôr no quartel da Polícia Militar presos para trabalhar? Vocês são loucos, não sei o quê. Eu falei assim, mas vamos tentar, né? E aí o Arço sempre foi assim, um oficial muito ativo, nossa, o Arço corria atrás. Ele assim, olha... Deixou um legado, né? Porque o filho dele tá lá, né? É? O filho dele é capitão da escola. Fico muito Abraço, feliz. Arson. É verdade, Arson. Devo assim, muito ao Arson, né? E aí foi na escola, com o Manuel também, no presídio, né? E aí foi assinado o acordo, 30 presos passavam a trabalhar na escola com redução de pena de... A cada dia, 3... A cada... 3-1, né? 3-1, é. E aí, a gente com medo num primeiro momento, né? Porque como é que vai ser isso, né? Mas foi uma experiência muito boa. Bom, as primeiras alamedas lá foram calçadas por esse pessoal aí, né? Eles faziam até um bloquete. Fazia até o bloquete. Num certo momento. E só que o que aconteceu? Aí eles começaram a trabalhar, eles ficavam com medo porque eram um quartel da PM, entre aspas. Nós também. E aí, aos poucos, os dois vão se ajustando, a coisa começa a desenvolver, né? Outros presos querem vir, alguns que cumpriam a sua pena saíam, e aí saíam com profissão, porque ele sabia fazer o bloquete, sabe? As empresas, chegava uma hora, as empresas começavam a roubar eles da gente, porque... Era mão de obra pronta. Mão de obra pronta. E quem ajudou muito foi um preso que ele era carpinteiro. Então, todas as portas do prédio administrativo, quem for lá, preste atenção. São portas muito bonitas. E ele fez tudo à mão. E como era para ficar barato, a gente não tinha dinheiro, a gente comprou a madeira e ele falou, não, eu faço as portas. É um trabalho magnífico, as portas lá são muito bacanas. Então, a gente comprou a madeira, tudo lisa, ele fez os detalhes. Os entalhamentos todos. E assim, ele passava o dia inteiro fazendo aquilo. E ele cumpriu toda a pena dele ali. Foi o último que ficou lá. Ele... Quando saiu, chorou, porque ele queria continuar lá, mas a gente não podia ficar com ele. E depois conseguiu um emprego e ele foi para outro lugar. Mas foi um pessoal que ajudou muito no desenvolvimento da escola. Na sequência vem as forças-tarefas, que era um programa do Estado, lembra? Era frente de trabalho. Frente de trabalho. A frente de trabalho e... Que em algum momento eles falam que era a frente que dá trabalho, né? É verdade. No primeiro momento acho que tinha umas 60 pessoas. Eu lembro bem disso. E depois chegou a ter 300, 400 pessoas. E aí a escola dá com esse pessoal, só que era difícil controlar, não era simples assim, né? Mas aí os presos inicialmente, eles faziam até a nossa comida. Em determinado momento. A gente não tinha refeitório no prédio. Tinha o barracão, né? Tinha o barracão que era das obras, os resquícios das obras, eles faziam lá. E nisso a escola... E os alunos também entravam na colaboração também, sim, né, Aurélio? Os alunos entravam no samba lá aula também. Aula de gramática, que chamava. Mas olha, Aurélio, sabe que esse legado que você deixou, que vocês deixaram, todo mundo que você já citou e mais um monte de gente,
É uma coisa que eu fiquei 3 anos no comando, você sabe, que eu procurei preservar. Então toda a turma que chegava lá, a gente falava, olha, vocês têm que deixar um legado para a escola. Material ou imaterial. Exato. Né? Porque isso, e por isso que a gente tem tanto carinho pela escola, porque todo mundo que passou lá tem o sentido de pertencimento. Isso. Porque o cara vai lá e fala, pô, aquele troço ali eu ajudei a fazer. Exato. E é uma coisa que eu tentei, pelo menos no meu período, manter, porque isso é importante. Exato. Então, assim, foi muito boa essa fase. A escola começa a avançar e a gente tinha 2 preocupações. Primeiro, a estruturação física da escola, mas também tinha a estruturação de ensino. Né? Claro. Então, eu não me lembro o nome, Pavão, talvez você recorde. O Coronel Carquede levou a Regina Elze, o pessoal da OFDA, que tinham uma metodologia de... A gente chamava de método OFDA, a gente chamava, né? Não, mas tinha um nome, realmente é um nome que eu não estou me lembrando. Tinha os objetivos e assim, um padrão de ensino. Né? Aquilo ali foi muito bom, criou-se um padrão na escola, né? E vocês criaram os departamentos também, que foi outra grande sacada. E aí a gente, o Arros quis, depois do prédio administrativo, a gente foi para o prédio de alojamentos, teve um CBS que ficou lá, não tinha nem vidro nas janelas, era um plástico. No verão tudo bem, quando chegou o inverno, cara, escola fria, aula de natação na represa. Aula de natação da represa, não tinha piscina, né? E tudo assim, né? Nesse espaço de tempo, o SEIB praticamente ele vai inteiro para a ESB, né? Para Franco da Rocha. Para Franco da Rocha. E aí começa a se desenvolver. A gente chega no prédios de ensino para começar as reformas. Faz um auditório, que era o primeiro, né? Primeiro. Subindo da direita. Exato. Faz um auditório e aí começa a arrumar salas de aula. E aí surge a ideia... Só 37. Assim, ali era uma loucura. 4 auditórios, 37 salas de aula, eu sei de cor até hoje. 55.480 metros quadrados de área construída. Não, eu lembro que os alojamentos era assim um absurdo, né? Absurdo. Então, e aí, isso é uma coisa que a gente queria com o Arros, principalmente. O Coronel Manuel, ele fica até um determinado momento, ele se machuca numa caixa d'água, ele cai, se machuca, ele estava para ser promovido também, ele acaba saindo, a gente fica lá. E aí uma coisa ali que a gente cria assim, ó, não podia pôr prego na parede, porque você imagina cada aluno pôr no seu alojamento seu prego para pendurar roupa, pendurar sua coisa, ou na sala de aula, eu quero pendurar meu quadro, ou na sua sala. Então a gente cria uma regra, ó, se você quer pôr alguma coisa, você vai entregar a sala pintada ao final, sabe assim? Porque é muito grande, senão você perdia o controle daquilo, né? Então a gente não deixava. Agora, você quer? Pode. Você pede autorização, a gente autoriza. Mas assim, ao final do seu ciclo aqui, entrega do jeito que estava. Pintado, sem o prego, sem nada, tá bom? Então isso eram princípios que começaram a ser colocados na escola. Mas olha, desde a concepção da escola, né, que é um período anterior a gente, né? Até vocês que fizeram a implantação da escola. Sim. Uma das coisas que eu acho que deu mais dignidade àquela escola, além de tudo que a gente já falou, é a possibilidade do aluno dormir num alojamento que é no máximo 8. E a grande maioria é de 4. 4 alunos. Isso é uma coisa que quando a gente fala, né? As pessoas, mas como assim? O alojamento? Não, é um banheiro para 4 alunos, né? Isso dá um senso de dignidade, né? E vai criando o tal do amor à coisa, né? Sim. Isso é... E como era muito grande, você tinha que ir criando regras. Né? Claro. Assim, quem idealizou a escola, os comandantes que idealizaram a escola lá atrás, né, que fizeram o projeto, pensaram naquilo, nossa, são gênios, assim, porque eles enxergaram o futuro, né, o que ia acontecer, né, e infelizmente as licitações tiveram problemas ali, mas... foi uma luta, né? Foi uma luta, né? Foi. Você ficou quantos anos nessa história de estruturar a escola? Eu fiquei 11 anos na escola. 11 anos. Só por isso que você marcou uma época lá, pô. E assim, a escola tinha as invasões na parte onde são as pistas, né? E quando a gente chega e começa a conversar com as pessoas, porque elas... para convencer que elas tinham que sair, que a área era escola, pública. Tá? Mesmo o governo não queria, a Casa Civil não queria tirar as pessoas, porque era muita gente, era cerca de 30 famílias, ia criar um desgaste político muito grande. E a gente foi 11 anos em audiência com promotoria, com juiz, com reunião com os moradores, sabe, assim, para convencê-los que a gente precisava da área.
né? Isso aí era ainda, a gente achava que o nosso decreto era da escola. Ninguém ainda tinha visto que não era, né? Essa é outra história. Outra história. E aí, eu nunca tinha ido no Palácio, então a gente ia na reunião na Casa Civis. Tudo isso que eu falo para você talvez foi uma preparação para depois, um pouco mais futuro. Você foi só o chefe da Casa Militar. Para a gente pisar ali depois, né? E entender aquilo. E aí a gente acaba conhecendo aqui o patrimônio imobiliário, né, do Estado, que entende a nossa problemática lá e começa a ajudar a gente também, sabe? Assim, acho que foi o Coronel Ferrari que apresentou ali o patrimônio imobiliário do Estado. Eles entendem o porquê que a escola estava lá, já tinha saído do Barro Branco, foi para lá porque precisava de uma área por causa das pistas e tal, e de novo não ia ter. E o Estado estava batendo, olha, vocês vão ficar com a escola, mas não a área de trás. Mas aí perdi o sentido. Você não ia colocar as coisas onde? A gente falava, a escola de bombeiros não é só sala de aula, os laboratórios, os auditórios. A gente precisa da parte prática, onde treina. Pistas de treinamento. Aí o promotor falou assim, tá bom, então amanhã o senhor me traga o projeto da parte de trás, que o senhor está falando tanto aí, né? E a gente não tinha esse projeto ainda pronto, né? Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? E ele falou, a reunião amanhã cedo, o senhor traz o projeto para a gente ver o que é o que o senhor está falando. O senhor fala que vai ter uma pista de incêndio, um trem, uma pista de trem, um negócio de pista de escombro, então, veicular. Eu falei, então você me traz. Eu falei, e agora, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Né? Porque não tinha desenhado, né? Aí a gente entrou na escola de Londres, da Inglaterra, né? E lá tinha um cenário. E era parecido com o nosso terreno também ali, a parte de trás. Então, vamos pegar isso aí. Sentou um monte de gente lá, imprimiu aquilo, definiu, que era o que a gente queria mesmo, né? Definiu. É o que está sendo feito, né? É o que está sendo feito. Só que ele queria algo de concreto, né? E aí a gente leva no outro dia na reunião e apresenta. Aí o Estado fica assim, porque a defesa do Estado... porque as pessoas, eles não imaginavam, né, Aurélio, o tamanho que é o negócio. E as famílias diziam que viviam da terra, mas não era uma... Não era chácara, era picaretagem, pô. Mas assim, até que vem o convencimento do Estado, aí a gente chega numa reunião e fala assim, olha, foi gasto cerca já de 54 milhões aqui. Então, se o Estado quer que a gente ceda a parte, a escola fica sem objetivo para a gente. O Estado assuma, então, a escola de bombeiros, a gente constrói outro, e os senhores dão 54 milhões, a gente vai para outro lugar e vai começar do zero um novo lugar. Quando falou isso, aí assustou. Aí o Estado resolve fazer a reintegração. E, na verdade, ele muda as famílias para outras áreas. Foi lá para o outro lado, né? Como é que chama? Dá para ver da escola. Pretória, Jardim Pretória. E aí transfere as famílias para lá e a escola ocupa o seu espaço. Nesse espaço de tempo que a gente descobre, aí é criado por lei o Parque de Juqueri. Só que o Parque de Juqueri pega toda a área... Da escola. Não, ele pega a área do hospital psiquiátrico, de Juqueri mesmo. Do lado da estrada. E esquece de tirar a escola e o distrito industrial de Franco da Rocha, que já existia. Já existia o distrito e a escola. E aí fica esse impasse que agora com o Coronel Nishikawa foi resolvido. Né? Nós começamos essa história em 99, né? Tudo que você está contando, e esse particular que você está se referindo agora, que foi a desafetação da área da escola, só aconteceu em 2021, então, 2020. Não é simples. Não é simples. Assim, com a ajuda importantíssima, você já bem lembrou, do Coronel Nishikawa, na época deputado. Eu fui em audiências por 9 anos. Então, eu já conheci o promotor, os juízes, sabe? Assim, para defender a área da escola, que fantástico, né? Para que a coisa pudesse andar, né? Enfim, cara, a escola foi assim uma realização. Não tenho dúvida. Você deve ter um orgulho imenso e tem que ter mesmo, né? Assim, tem o Arson, os oficiais que passaram por lá, o Ramos, Elifelete. Quirino. Não vou nem citar. A gente vai esquecer alguém, vai ficar magoado, mas é muita gente.
foram momentos assim difíceis, muito difíceis. Eu lembro quando a gente comprou o primeiro PABX, Paulo. Essa história é boa, conta isso. E assim, ó, nós compramos o primeiro PABX. Quer dizer, o telefone para atender tem que sair lá, a escola é pequenininha, né? Tinha que ir lá na telegrafia para atender o telefone. Lá no posto de bombeiro. No posto de bombeiro. E aí o comandante ligava. Então, você tinha que caminhar até lá no mínimo 1 quilômetro. Eu ia falar no mínimo 1 quilômetro. No mínimo 1 quilômetro. Você tem que ir a pé para atender o comandante. Então ele desligava, ele nem ficava esperando e falava, vem me liga de volta. O comandante quer falar, tal, cheio de coisa, tem que ir lá, largar e ir lá. Bom, e aí, com muito custo, nós conseguimos comprar pelo FEPOM um PABX. Aí o PABX é instalado. Né? Era nessa época agora, assim, final de ano. Chove pra caramba. Chove pra caramba. E aí, então, tudo feliz, né? Porque agora você tinha no prédio da administração... Tinha um telefone. Telefone. Eu não preciso mais ir lá no posto. Aí, naquele dia mesmo, à noite, assim, no final de tarde, dá uma tempestade igual essas que dá agora. Cai um raio, queima o... Haja resiliência, né, Aurélio? Põe a mão na cabeça assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Nós não dá vontade de chorar, cara. Porque assim, eu lembro que assim, a gente parou, porque foi difícil comprar aquilo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Que luta, hein? Puta, respira de novo. Vamos de novo. E aí, Aurélio, cara, olha, por isso que todas as vezes que eu fiz referência, todas as vezes que teve formatura ou qualquer evento lá que a gente usava a palavra, eu fazia uma reverência muito forte a todos, porque esse tipo de coisa que você está me contando não é nem a casquinha de coisas que a gente sabe que aconteceu lá. E vocês realmente foram muito bravos, né? Vocês foram muito resilientes, vocês queriam muito, né? E, puxa, eu acho que as gerações que nem sabem essa história e estão vendo essa entrevista aqui, eles talvez não tenham nem ideia, né, do que vocês fizeram para a escola começar e ser o que é hoje lá. Né? Tem a história do muro, né? Conta a história do muro, que essa é melhor ainda. Isso aí foi logo que eu saí, a gente ajudou na licitação, foi quase na minha saída depois que eu passei para o CSP. Só que assim, o coronel tinha dado dinheiro, por exemplo, para você fazer o sistema de elétrica, mas era caríssimo, caríssimo. Então, assim, vamos colocar uns 10 milhões, né? E era tudo subterrâneo. Ele chegava lá, cadê os 10 milhões? Não enxerga, né? Não enxerga, né? E depois o esgoto. Então, você não podia estação de tratamento de esgoto. Você não podia calçar as vias sem fazer as tubulações. Mas, assim, era tudo muito complexo, não era uma coisa simples, né? Era a base, você tinha que fazer a base para deixar, e depois aí levando multa da CETESB, o próprio a Polícia Ambiental falou, olha, vocês precisam regularizar aí, não pode jogar os detritos no rio, tá? E a gente também tinha essa preocupação, a gente defendia o meio ambiente, né? Era uma das missões, então a gente tinha aquela ansiedade de fazer a estação de tratamento de esgoto com prioridade, mas era tantas outras coisas básicas que para chegar ali... Era construir um avião, um Boeing, né, daqueles de 2 andares voando, né? É o que vocês estavam fazendo ali. E aí foi. E assim, a gente tinha vontade de fazer coisas na escola para mais, mas não dava, né? Tinha que fazer o essencial. O essencial, o básico. Só pra gente fechar o capítulo aí, escola, né? Não, fala do muro. O muro é boa, pô. O muro, eu não lembro quantos quilômetros que era daquele. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Então, e aí precisava cercar, porque a gente tinha muito. Cercar é da escola. Né? Tinha que cercar, fazer a licitação. Então, assim, o pessoal enchia o saco. Da NASA eles vão ver a muralha da China, né? Mas você sabe como isso virou uma referência, né? Porque quando você quer ter uma ideia... Porque às vezes para as pessoas, dependendo se não é muito da área técnica, você fala, tem 55 mil metros de área construída, que equivale a 1/3 da área do total. Às vezes as pessoas não realizam isso, mas quando você fala, tem um muro que cerca, que tem 5 quilômetros, as pessoas... E tem a área de preservação. Nem direito a gente não sabia a área. Né? Depois que a gente começa a enxergar o espaço real, né? E, enfim, a escola ela se estrutura com muito sacrifício, a parte física e a parte operacional, os laboratórios, os departamentos. Então isso aí eu acho que é um giro, sabe? E aí você começa a atrair as pessoas daqui que estavam nas principais que não queria nem saber da escola. Não queria saber das escolas porque eles eram a referência. Então eles iam lá e eram a referência daquilo. Eu não vou citar nomes aqui porque... mas de tantos que criaram, né?
não vou citar o nome, tem o Claudinei, enfim, mas assim, que a gente agradece do fundo do coração, tudo que eles fizeram. Né? A escola teve o privilégio, começando pela sua equipe, vocês lá dos primeiros que foram lá, teve o privilégio de ter pessoas especiais lá. Exato. E a escola, para mim, foi muito difícil, porque eu perdi até cabelo lá. Mas tinha uma vantagem, né, Aurélio? Você estava em Mariporã, pô. Mas eu não morava ali. Você não morava mais lá, né? Eu morava em Jundiaí. Mas assim, foi a melhor fase da minha vida. Assim, você também tem um legado transverso lá, né? Você tem um primo, né? Tenho dois primos que são oficiais do bombeiro. E estão lá na escola. Um deles, né? Um deles está na escola, né? O Pisaneschi. Que meu nome é Pisaneschi, né? E a descendência do meu avô, italiano, e eles estão lá. Aliás, ninguém nem sabia que era meu primo, porque como eu era comandante de bombeiro, tudo, eu não falei, não, vocês ficam nas suas, melhor não, sabe assim, para não misturar as coisas. Né? Vou virar essa página de escola, porque você tem muita coisa para falar ainda. Bom, você, oficial superior, você vai para Casa Militar. Não, e aí, Pavão, eu presto o CSP. Sim, vai para o CSP, claro. Vou para o CSP. O que acontece? Quando eu chego no CSP, passo no CSP, o coronel... nós estamos no tempo? Não, bora. Quando eu chego ali, o coronel Navarro, que era o comandante, fala assim para mim, Aurélio, você passou no CSP, nós vamos perder tantos majores. Você não quer ir para o policiamento por 6 meses? Eu passei por isso também, viu? Você vai para o policiamento por 6 meses, e aí a gente não perde um major, né? Mas era o comandante do bombeiro falando que você ia falar. Vai falar o quê? Não, falei, tá bom, vou. Aí eu acabo indo para a corregedoria, né? Vou para a corregedoria e eu vou ficar na base 2. O tenente-coronel da base 2 era da minha turma, eu era recém-promovido a major e o cara já era tenente-coronel antigo. Também bandão, né? 8-4, né? Eu sou da minha turma do fundo, sabe? 8-4 fundos. 8-4 fundos. E eu fui o último coronel da minha turma. E aí ele fala, não, eu te ajudo, fica tranquilo, eu tinha direito e tal, mas não sabia nada de corregedoria. Aí na primeira semana ele quebra o pé. E se afasta. E eu era o mais antigo. Aí eu sou obrigado a assumir aquilo ali. Aí, a sorte que os oficiais eram muito bons ali, Coimbra, um monte que foram todos coronéis praticamente, me ajudam, né? Porque aí eu passo a fazer reunião com o corregedor para dar as posições do que a POEM iria falar, mas eu não sabia aquilo. Então tive que, de novo, se foca, estuda tudo de novo. Estuda para aprender, os caras me ajudavam, eu ia para a reunião, enfim, eu aprendi aquilo ali, a corregedoria foi uma passagem muito boa, né? Eu entendo um pouco mais a polícia militar, sabe, assim... Numa visão mais ampla. Uma visão mais ampla, e aí chega a hora de eu ir para o CSP, aí vem o coronel, entra o coronel, muda o corregedor, vem o coronel Gervásio, e ele fala, não, você não vai para o CSP porque... você está na base 2, eu não posso ficar sem ninguém na base 2. Mas era a minha última chance, senão passava a minha vez, não adiantava fazer o CSP depois. Porque eu fui fazer o CSP bem na virada, né? E aí ele assim, um pouco antes do CSP, o Mauro da minha turma, o tenente-coronel Mauro, volta e eu consigo ir para o CSP. Aí eu vou para o CSP, tinha feito um acordo com o Navarro, depois do CSP ele me trazer de volta para o bombeiro. Né? Aí, isso vai. No dia da apresentação da minha tese, estava com o coronel Navarro, o coronel República, que era o subcomandante e tal. A gente estava ali, eu estava tenso, né? Aí toca o telefone, era o corregedor quer falar com o senhor agora, é para ir lá agora. Eu falei, olha, mas eu estou para apresentar a minha tese, né? Não, ele quer o senhor agora, que é para vir agora. Aí eu fiquei assim, aí o pessoal ligou para ele e falou, olha, ele está apresentando, vai apresentar a tese. Na sequência ele vai. Aí eu já fiquei nervoso, né? Falei, o que eu fiz? Né? que eu afrontei? Que bobagem que eu deixei para trás lá. Bom, e aí apresento a tese e tal, termina. Aí o Navarro foi ver o que mais ou menos era e falou assim, olha, o Gervásio foi convidado para ser o secretário-chefe da Casa Militar. É provável que ele vai te convidar.
E se você... Aí o Navarro fala assim pra mim, se você for, vai ser bom pro Corpo de Bombeiro. Vai. Eu falei, mas agora que eu vou voltar pro bombeiro? Não, vai. Vai ser bom. E outra, você fez CSP, a partir daqui você não pode falar mais não. Não para nada, né? E quem sabe um dia você vire o chefe da Casa Militar? Isso ele me falou. Não sei se ele eu não sei se você vai lembrar disso. Aí um pouco depois disso você me ligou e falou, ó, prepara o tamborim que talvez você venha para cá também. Eu Sim. não. E aí, aí eu acabo indo para a Casa Militar para chefiar a Defesa Civil, né? Passo um período lá como major. A experiência foi muito boa. A gente começa a fazer na Casa Militar o bombeiro tinha uma diferença com a Defesa Civil. A Defesa Civil tinha uma diferença com o Corpo Bombeiro. Um não entendia direito a atuação do outro. Sempre era um pé atrás, um pé à frente. Como eu tinha passado pelo bombeiro, agora estava enxergando a Defesa Civil, eu falei, olha, é a oportunidade da gente começar a falar em... Essa época foi fantástica. Isso, porque aí a gente começa a se aproximar. O programa Cidades Resilientes é da sua época. Sim, sim. A gente ganhou um prêmio da ONU também por isso, porque a gente força as cidades do Estado não é força, dá incentivos. Claro, cria as defesas civis. Com outras secretarias de Estado, era uma coisa com todas as secretarias de Estado para melhorar a defesa civil. E aí há uma evolução muito grande, né? Aí o Coronel Gervásio acaba saindo, né? Sai toda a equipe e eu vou sair também. Aí eu tinha acabado de ser promovido a Tenente Coronel. E assim, já estava chegando a minha vez da promoção. Então assim, eu fico como Tenente Coronel pouquíssimo. Você foi daquele grupo que ficou menos de um ano, né? Meses. Eu fiquei meses. E aí eu falo, olha, o Coronel saiu toda a equipe, eu vou sair também, então as chances de você ser promovido era mínima. Aí nisso vem o Meira para ser o novo chefe da Casa Militar. Eu fui o único que ficou lá, né, na Casa Militar, por causa da Defesa Civil, tudo. E assim, o Meira, quando chega, ele entendia muito do policiamento, mas da Defesa Civil, sim, ainda ele estava... Eu ajudo ele nesse processo. E ele me ajuda a ver uma outra coisa, como a Polícia Militar fez a hack PM, né? Os hotspots. Hack, né? Hack. A Norsop, né? Exato. E assim eu ajudo nesse processo para que ele se integre o mais rápido possível como chefe da Casa Militar. E nesse espaço eu estou me preparando para sair, para ir embora, porque eu ia embora, né? E estava chegando a época de eu ser promovido. Eu falei, não, com tudo que aconteceu eu não vou ser promovido, mas estava satisfeito. E aí acabo sendo promovido a coronel, né? E o Meira? E aí eu volto para o Corpo de Bombeiros no CBI. Você foi CBI. CBI. Aí, como eu já tinha participado com o governador, muitas reuniões, junto com o secretário, então, assim, mais ou menos já sabia quais eram os focos do Estado, os objetivos. E o governo queria começar a mapear os acidentes de trânsito, para ter ações para diminuir o número de vítimas nos hospitais, né? E a gente não tinha efetivo no Corpo de Bombeiros, era uma dificuldade enorme. O CBI menos ainda, né? Tinha uma dificuldade. Então a gente falou, vamos tentar fazer as hacks do bombeiro para a gente identificar onde tem ocorrências em duplicatas e colocar o esforço ali. Assim, não era atividade do bombeiro e resolver aquela questão, mas a gente indicar para a prefeitura, olha... a curva que está com areia. Isso, exatamente. O cara cai de moto ali. Exato. E aí, por coincidência, tem uma reunião da Secretaria de Saúde aqui no CCB, né, no prédio aqui do lado. E era no meu andar do CBI, que era o auditório lá do quarto andar. Quarto andar, E aí o governador vinha. Aí eu falei, vamos fazer uma folha, eu sabia como é que ele... Você que me ensinou isso, viu? Isso, fazer um padrão, que é o que o governo... Porque o governador... Uma folha. Ele não lê. Então, você pinta de vermelho o que ele tem que... Se ele não consegue ler nada, ele vai ler o vermelho, que é o foco, né? E depois tem o resto. Sabe, assim, se ele quer mais complemento, ele vai ler o resto. Mas, assim, tem que ter um resumo. Você sabe como é que você me treinou nisso aí? Você não vai lembrar disso. Porque você foi meu orientador no CSP.
Aí eu vim porque ele falou assim, Pavão, desenha tudo isso numa folha. Eu fiquei olhando pra tua cara e falei, mas como é que eu vou colocar tudo isso aqui numa folha? E foi um aprendizado. E pro governador tinha que ser Tinha que ser assim, né? Era tudo numa folha, um coisinho pequeno e o resto ele andava. E ele foi lá no andar, né? Não estava agendado falar desse assunto, mas quando ele está saindo da reunião, eu entrego a folha na mão dele e falo, governador, nós temos um bombeiro ARRAC que é para identificar onde estão os acidentes e tal. Ele falou, isso aqui me interessa, onde é isso? Eu falei, a gente está no começo ainda, é aqui, do lado. Aí ele entra na sala, a gente já tem a televisão preparada, tal, ele vê, e aí ele liga para o secretário de planejamento e fala assim, olha, o bombeiro já tem pronto o que eu quero que vocês façam. Vocês vão investir o recurso aqui. Aí vem o recurso para o bombeiro para aplicar, que melhora toda, até, não só a questão do trânsito, de identificação da hack, mas o sistema de informática do bombeiro. Ele dá um claro, investe na tecnologia, na infraestrutura. Com o apoio do trânsito. Bom, depois dessa, né, Aurélio, você só podia ir para a Casa Militar, né? E aí depois, exato. Aí depois disso, o Meira vai assumir o comando geral e eu vou sou convidado para ser o chefe da Casa Militar. Aí a gente faz a aproximação maior, porque eu já estou muito mais... Aí vem o episódio de Itaoca, que eu acho que foi muito emblemático, né? Exato. O acidente. Que até tive a oportunidade de encontrar ontem o Engel, né? Falamos sobre isso. O Engel era capitão e eu era o chefe da Casa Militar. E a gente monta a sala o PC, né? O SICOI, pela primeira vez integrado Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. E as secretarias de Estado. Porque ali morreram gente perdendo casas. Então você precisava... a tragédia ali foi impactante. E aí você tem o próprio Estado, as secretarias de Estado começam a entender a função real da Defesa Civil. Que assim, a Defesa Civil não precisa ter materiais. Ela é um gestor de buscar equipamentos para o bombeiro que precisa, articular com a Secretaria de Habitação para as casas, quem perdeu a casa, aluguel social com a Secretaria de Administração Social, enfim. E aí ele entende o papel dele. Então a Defesa Civil entende o papel dele, o bombeiro entende o papel dele, que é a emergência, está integrado dentro de um grande sistema, mas é o pedaço de emergência. Então isso, a gente começa a trazer isso com mais força para o Corpo de Bombeiros, junto com o Repulha ali principalmente, né, que era o comandante, né, e começa a fazer mais coisas, mais se estreitar. Aí o Repúlio fala que vai encaminhar a proposta do Código de Emergência, né? O Meira aceita, porque quando eu estava nesse período com o Meira, eu fui falando tudo isso para ele entender. Você foi plantando na cabeça para ele entender tudo isso. Era, né? E aí ele autoriza que o processo vá para o Palácio. No Palácio a gente articula com o jurídico, mais o governador, da importância daquilo, né? Eram 3 bases, né? Que era o sistema de emergência, o poder de polícia, que o governador ficava meio assim, né? E o fundo, né? O FESI. E ele falou, mas é uma lei complementar, é difícil, né? A gente tinha um episódio da KISS que ajudava tudo isso, a gente teve um papel muito grande, que eu agradeço de fundo do coração ao Olímpio, né? Eu lembro dele vir aqui falar com você. Não, e lá mesmo na Assembleia, a gente marcava reunião com o Colégio de Líderes, eu ia lá com o Colégio de Líderes para falar com os partidos. Olha, esse momento da nossa história, que você teve um papel fundamental, sim. Eu penso que da nossa vivência, do nosso período no bombeiro, foi um dos momentos mais importantes e emblemáticos da história do bombeiro. Então, é por isso que eu falo. História contemporânea do bombeiro. Assim, por isso que tudo por onde eu passei, corregedoria, finanças, foi uma preparação para chegar nisso. É uma coisa de Deus. Não tenho dúvida disso. Ele foi me preparando, ele falou assim, você vai chegar aqui. E assim, o pessoal fala, cara, quanta loucura que você fez, como é que você enfrentava tudo? Eu não sei, cara, eu não sei. É uma coisa que te bloqueia. Aurelinho, a diretora, ela tá vindo com um papelzinho todo momento aqui para me dizer o tempo. Não, tá certo, é o papel dela. Mas eu não vou interromper, porque essa história tá muito boa, amor. A gente vai tocar isso aqui, vambora. Que isso é muito importante. Não, e assim, a gente sabia que aquilo era muito importante para o Corpo de Bombeiros. Era uma lei complementar que já estava há mais de 40 anos na Assembleia, né? Ela já tinha passado outras vezes, mas não andava. E aí eu peço para sair da Casa Militar. Isso era uma história de 25 anos, pelo menos, Aurélio. Eu cheguei aqui tenente... 25 anos. 25 anos. Eu cheguei aqui tenente, você comigo, a gente participava lá dos grupos de estudos do Código de Emergência. Exato. Pô, era um sonho. Isso mesmo.
E aí, eu era o chefe da Casa Militar e eu falei, para provar isso, eu tenho que voltar para o Corpo de Bombeiros. Se eu não voltar... assim, eu lembro do governador falar assim, aquele jeito dele, né? Está deixando de ser secretário para ser comandante do bombeiro. Está descendo o degrau. Ele falou, você sabe as consequências disso? Né? Ele me alertou antes. Você sabe as consequências disso? Você não vai ser simples. Eu falei, não, eu sei. E além que ia passar a ganhar menos, tudo. Mas assim, já tinha ganhado menos em Franco da Rocha. Já estava acostumado. Tudo bem, vai de novo. E aí a gente vai, né? Aí eu peço para ele, falei, eu gostaria de voltar para o Corpo de Bombeiros. O coronel Zé Roberto foi sempre ajudando de ordens dele. Tem todas as condições para assumir a Casa Militar, para a Polícia Militar vai ser muito bom, né? A gente ajudava muito a Polícia Militar. O papel do chefe da Casa Militar é muito importante. Não tem a dúvida. Porque ele ajuda a instituição junto ao governador. Junto ao governo. Porque muitas vezes você está em viagem com o governador no helicóptero, no avião. Você está falando ali... Assim, do bombeiro eu falava assim muito. O tempo todo. Muito. Não te aguentava mais. No começo ele não dava muita atenção. No final ele começa a entender. E começa a respeitar também, né? Quando a gente chega no final que fala dos quartéis enxutos, eu não sei se você lembra de quartéis enxutos, tecnologicamente avançado, para a gente reduzir a administração. Que é a realidade, que é a base de bombeiro hoje. É hoje. Então, e tudo isso, e aí ele foi comprando a ideia. Ele falou, eu não posso te ajudar na Assembleia, mas eu falei, eu vou tentar. E aí eu volto para o bombeiro, acontece tudo, né? O Olímpio ajuda, a reunião com os colégios de líderes, e aí acontece uma coisa fundamental, que é o incêndio da Lemoa. Porque o próprio bombeiro não era seguro de bombeiro municipal, porque as experiências não eram boas. O bombeiro misto não eram boas, né? E aí o bombeiro também não quer. E aí naquela ocorrência trabalha a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as secretarias de Estado, o privado, que era a Petrobras, que contratou gente para... Enfim, você tem um monte de civis trabalhando junto. Num guarda-chuva. Num guarda-chuva único. Que aí, quem abriu foi o código de emergência. E aí, assim, qual que era a preocupação? E se acontece alguma coisa, morre um civil aí? A responsabilidade era do comandante. Porque você que colocou alguém que não está... no sistema. Né? Então, isso é o que vem para o próprio bombeiro tomar consciência enxergar. Que precisava, do que o bombeiro municipal, o bombeiro civil precisava. Eu sei que é polêmico, mas assim, a formação na escola de bombeiros, por isso que a escola foi preparada para isso. Qualquer tipo de... Hoje você sabe que é uma realidade, os bombeiros municipais passam pela Escola Superior de Bombeiros. Que antes passava ali, mas não era legal. Não, entendeu? agora é tudo... Agora 4 meses. Exato, agora é legal, né? E mesmo bombeiros voluntários que estão começando que é o próximo passo. Eu lembro que a gente fez reuniões com o Holanda, prefeito de Holanda, naquela época e tal, e agora é legal. Então, essa ocorrência, ela vem e fecha a maturidade do bombeiro e fala assim, não, o bombeiro precisa disso. Como vai ser gerido isso da frente? São os decretos que vão... Claro, que você já aposentou e eu inativo ainda fomos assinar algumas portarias no Palácio ainda. Eu participei de ocorrência do metrô, que foi muito expressiva para mim. Participei dos aviões da TAM, os dois. E também da Lemoa foi assim, muito importante para solidificar o código. Sabe assim, para o código, na Assembleia ele poder andar junto com o Botequim. Foi o empurrão final. Foi o empurrão final. E aí é o que caminhava, né? Por isso que eu falo, é tudo por Deus, cara. Aurélio, eu preciso fazer uma pergunta para você, tá? Porque a gente está chegando no tempo aqui, mas você não vai fugir daqui lá para a Itália? Não vai viaggio in Itália sem falar disso aqui. Não. O seu termo como comandante foram 2 anos, né? 2 anos de alguma coisa. E aí, eu vou me permita dar um saltozinho aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o esforço seu para a autonomia do bombeiro. Então, eu quero que você fale disso agora. Enfim, eu nunca fui desonesto com ninguém. Na minha sala, eu não sei se você lembra, tinha um flip chart, ele tinha 4 objetivos, o último objetivo era a autonomia do Corpo de Bombeiros. Tinha até o esguicho, assim, com as setinhas. Exato.
E aí o governador leu aquilo, o comandante-geral leu aquilo, o secretário de segurança leu aquilo, tudo. Então, o que eu estava fazendo não era nada escondido, não. Eram objetivos. Não era o meu objetivo a autonomia naquele momento, porque o código era mais importante. Claro. Né? Por outros motivos, acabou andando aquilo na Assembleia e foi o que aconteceu. Né? Que eu acho que, assim, tudo tem seu momento para acontecer. Eu não sou magoado com ninguém. Né? Eu fiz aquilo que a minha consciência dizia que eu devia fazer, né? o que eu achava que é certo, o que eu acho que é certo. Não dá para você misturar as coisas, né? Mas respeito, né? Sempre respeitei, nunca desrespeitei ninguém, né? Acho que tem que ser feito, sim. No momento certo isso vai ser feito, né? Porque precisa, é uma evolução para a própria Polícia Militar e para o próprio Corpo de Bombeiros. Eu só tenho a agradecer à Polícia Militar, porque hoje eu sou o que eu sou, até trabalhando fora, porque a Polícia Militar... Fora lá na Itália, né? Fora na Itália. E, assim, porque me deu a estrutura, me ajudou na educação. Meus pais me ajudaram muito, me deram a educação, por isso que a família é muito importante, né? Você te dá a base, mas a Polícia Militar me deu também a educação, a base, a preparação para enfrentar o resto da vida. Então eu acho que no momento certo as coisas devem acontecer, é uma maturação, né? Que tem que ter o seu momento, né? E no fim é isso. E assim, e para os jovens, né, o que eu deixo de experiência de vida... Esse tenente que está lá no CBO agora está começando a entender o bombeiro. Acredite naquilo que você quer. Então, se você quer, é legal, é honesto, foca. Sabe assim, foca, cara. Então, assim, nada é impossível. Eu estou falando para você. Cara, era o fim da minha turma. Eu jamais nem seria coronel. O pessoal da minha turma falou, não, você não vai ser coronel, você é muito bom, você não vai ser coronel nunca. E eu fui o chefe da Casa Militar. E comandante eterno do bombeiro. E comandante do Corpo de Bombeiros. Então, assim, uma honra, né? Então, assim, foca, trabalhe no bem, seja honesto, sabe? Ponha coração naquilo que você vai fazer. Não pense em dinheiro, tudo vem no momento certo. Sabe assim? Eu jamais pensei chegar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, sabe assim? Então, foca. Porque assim, o retorno, a lei do retorno existe e vem. E vem. Então, faça o bem que você vai receber o bem. É isso. Eu desejo aos jovens essa inspiração que eu tive, sabe? Eu digo Deus naquilo que você acredita como Deus, entendeu? E foca naquilo que você acredita, você vai ver que dá certo. Dá certo. Tá bom? Aurélio, eu passei do tempo. Não, tinha. Eu vou dizer o seguinte, você falou de inspiração, né? Eu vejo você assim, você continua inspiração. Porque na verdade você sempre foi, né? Pelo seu jeito, pela sua maneira de lidar com as pessoas, de lidar com a coisa pública, de lidar com os assuntos que eram importantes e são importantes para o Corpo de Bombeiros. Sim. Então, Aurélio, você continua inspiração. Para mim, pelo menos, tenha certeza disso. E o bombeiro para mim é uma inspiração. Muito obrigado. Olha, uma história muito rica. Você foi personagem, protagonista e diretor de uma parte importante da história do Corpo de Bombeiros, né? Como muitos outros, mas você tem realmente essa coisa que é meio magnético seu, eu acho, sei lá. Mas muito obrigado por tudo que você deu de si para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Parabéns, que Deus te abençoe. Lá da Itália assiste a gente, que né, pelo canal do YouTube é fácil, eu sei que você assiste. E de vez em quando eu vou te mandar um abraço italiano lá, tá? Va bene. Será um piacere. Valeu. Minha melhor continência para o eterno comandante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Aurélio. Valeu. Deus te abençoe. Também. Muito obrigado. Agradeço aos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros, do fundo do coração, por tudo que me ajudaram, né? Eu fui formado por praça e oficiais do Corpo de Bombeiros. Eu não tenho dúvida disso, todos nós. Agradeço do fundo do coração mesmo, a todos, indistintamente. Muito obrigado. Valeu. Isso aí, valeu. Tchau. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, para mim um episódio muito especial, né? O nosso comandante, eterno comandante Aurélio. Espero que você tenha gostado também, mas não se esqueça, muito importante, assine o nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.